Olá, minha gente. Estamos aqui novamente, como de praxe fazemos. Todos os domingos nós nos reunimos em nossas igrejas para estudarmos as lições bíblicas da escola dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil. Nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. E ainda Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda. E o ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Também temos nossas filiais: Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real. E no estado de Minas Gerais, o município de Santa Rita de Jacutinga. Nossa igreja, na cidade de Santa Rita de Jacutinga, fica bem em frente à praça principal da cidade. Você é o nosso convidado especial. Sua presença é fundamental em todas as nossas reuniões. Dominicalmente, a partir das 9 horas, nós estamos estudando esta lição bíblica. Ebenezer Dominical é a nossa revista. E estamos estudando a temática, a igreja e a musicalidade. Lições maravilhosas que tratam do verdadeiro louvor a Deus. Qual é a importância? Qual é o peso da música nas igrejas contemporâneas? E o nosso comentarista deste trimestre é o pastor Josafá Terra. Hoje estaremos estudando a lição número 9, lição de 28 de agosto de 2022. E o nosso tema é uma pergunta. Todo cantor é um levita? Eis a questão. O texto áureo está no livro de Números, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Verdade aplicada. Ser levita é pertencer a Deus, sujeitando-se à sua vontade. Os objetivos desta nossa lição são os seguintes: aprender sobre o conceito de levita, aprender o papel do levita no templo e identificar os levitas no atual cenário. Os nossos textos de referência encontram-se ainda no livro de Números, capítulo 3, a partir dos versículos 6 até ao versículo 13. Registrou assim o escritor:
Fazes chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. E na introdução, o comentarista pastor Josafá assim se expressou: Na atualidade é comum vermos os músicos ou cantores dentro das igrejas atribuindo a si o termo de levita. Mas é correto usar este termo? Seriam os levitas somente aqueles envolvidos na vida musical da igreja? Para isso, vamos refutá-los nas Escrituras. Tópico número 1. Os levitas. Ser levita é exercer uma atividade ligada ao culto de adoração a Deus. E o termo levita tem se popularizado como forma de se chamar, especificamente, os ministros de louvor e músicos evangélicos nas igrejas. Apesar de não haver uma referência direta a esse respeito no Novo Testamento, o termo vem do Velho Testamento, onde se referia aos descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, que pertencia a uma das 12 tribos de Israel. Os levitas tiveram destaque entre as tribos por terem se posicionado a favor da adoração somente ao Senhor, enquanto parte do povo adorava um bezerro de ouro no tempo em que Moisés havia se ausentado para falar com o Senhor no monte. Foi a partir desse momento que os levitas foram separados como servos de Deus, uma espécie de sacerdócio. Eram formados pela família de Arão e seus auxiliares. Subitem 1.1. Quem eram os levitas? Oriundos da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, que se associou ao seu irmão Simeão numa terrível vingança contra Siquém, pelo fato de sua irmã Diná ter sido seduzida por ele, conforme o capítulo 34 do livro de Gênesis. Seus descendentes destacaram-se após Moisés descer do monte e encontrar o povo adorando o bezerro de ouro. Eles ficaram ao lado de Moisés
Êxodo capítulo 32, versículos 25 e 26. Foram escolhidos como aqueles que iriam cuidar dos materiais santos e servir a Deus no tabernáculo, auxiliando o sacerdote e o povo. Números capítulo 3, versículos 5 a 7. Eram substitutos diretos dos primogênitos que pertenciam a Deus. Ainda Números capítulo 3, versículos 11 a 13. Subitem 1.2. Os deveres dos levitas. As funções exercidas inicialmente pelos levitas no período do tabernáculo incluíam cuidar da tenda do tabernáculo. Números capítulo 3, versículo 8. Cuidar dos utensílios e do transporte. Números capítulo 1, versículos 50 e 51. Recolher ofertas. Números capítulo 18, versículo 26. Em síntese, eles zelavam pelo tabernáculo. Mais tarde, Davi incumbiu-os da portaria, superintendência da obra e canto no templo, conforme registro no livro de 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 2 a 5. Subitem 1.3. Os direitos dos levitas. Levita não poderia ter posses. Foi a única tribo que não poderia ter direito à herança em Israel, conforme registros no livro de Números, capítulo 18, versículo 23. Não poderiam ter animais para o sustento, plantações, nenhuma atividade que os envolvesse e os tirasse do ofício de servir ao nosso Deus no tabernáculo. Por isso, todo o seu sustento provinha das ofertas. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1. E também dos dízimos. Números, capítulo 18, versículo 24. Em contraponto, também deveriam dizimar. Livro de Números, capítulo 18, versículo 26. Item número 2. As divisões dos levitas. Vimos de uma forma rápida, em outra lição, que os levitas estavam divididos em 3 grupos ou famílias que tinham uma função específica na administração do tabernáculo. São elas: subitem 2.1. Os coatitas eram responsáveis pela conservação e transporte da Arca da Aliança, a mesa da propiciação, os pratos, os recipientes dos incensários, o pão da presença, o candelabro, o altar de ouro puro, ou seja, todos os materiais santíssimos. Números capítulo 4, versículos 1 a 14.
Apesar de cuidar e transportá-los, eles não podiam tocar ou ver os utensílios. Números capítulo 4, versículo 20. Tinham que seguir todo o ritual para o transporte e tudo tinha que ser transportado nos ombros. Números capítulo 7, versículos 7 a 9. Subitem 2.2. Os Gersonitas. Gerson, pela ordem, era o filho mais velho de Levi. Porém, a honra de levar os utensílios santíssimos ficou com Coate. Para seus descendentes pesou a responsabilidade de cuidar e transportar as cortinas da tenda do tabernáculo e a coberta de pele de animais marinhos, provavelmente um animal marinho chamado dugongo, semelhante ao nosso peixe-boi. Conforme registro do livro de Números, capítulo 4, versículos 21 a 28. E subitem 2.3. Os Meraritas. Estes eram responsáveis pelo cuidado e também pelo transporte das estruturas do tabernáculo. Suas bases, colunas, estacas e cordas de sustentação. Números capítulo 4, versículos 29 a 33. Note-se que, em todos os 3 grupos, a idade inicial era de 30 anos para o ofício. Porém, em Números capítulo 8, versículos 24 a 26, dá-nos um relato que eram separados a partir de 25 anos e se afastavam das obrigações a partir dos 50 anos. Item 3. Contexto atual. Como podemos observar, o conceito de levita está bem fora do que vemos nos dias atuais, limitando o ofício em cantores e músicos, colocando em segundo plano as demais funções. Subitem 3.1. Levitas não são apenas músicos e cantores. Vimos nesta lição que o ofício e o chamado dos levitas incluíam o cuidado do tabernáculo e, depois da construção do templo, os cuidados com o mesmo ficaram ao encargo desse grupo. Cuidados estes que iam desde a conservação, guarda, transporte, portaria, etc. Não ficando somente na parte do canto, conforme registros do livro de Números, capítulo 3, versículos 5 a 8. Sendo os zeladores a serviço do Senhor. Como cantores, sua separação foi somente no período do rei Davi, no reinado de Davi, pois estes já serviam no templo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 31 e 32. Subitem 3.2. Ser levita é pertencer a Deus. Em Números, capítulo 3, versículo 12, Deus assim diz: os levitas são meus.
O serviço levita é se entregar totalmente a Deus. É deixar Ele guiar os seus passos, fazer a sua vontade e zelar pela sua casa. Ser levita é sempre se purificar e consagrar-se para o ofício. É viver para Deus, conforme Números, capítulo 8, versículo 7. Subitem 3.3. Quem são os levitas atuais? Não somente os músicos e cantores. Todos os envolvidos no cuidado do templo são levitas. Porteiros, aqueles que lavam os banheiros, limpam os bancos e cadeiras, varrem o pátio e a nave da igreja, trocam uma lâmpada queimada, etc. Em síntese, todos os que cuidam da casa de Deus com zelo são esses também chamados de levitas. O problema atual é que alguns títulos estão sendo colocados fora de contexto, como, por exemplo, profeta, bispo, apóstolo. Mesmo o apóstolo Paulo não se considerava digno de assim ser chamado, conforme registro em sua carta, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Esses termos estão sendo usados de forma banal, sem muitas das vezes os detentores de tais títulos saberem o real significado de cada um. E qual é a nossa conclusão? Ser levita é mais que cantar. É estar a serviço de Deus, auxiliando no reino, em lugares que hoje, muitas das vezes, são desprezados porque não atraem os holofotes. E assim encerramos mais uma de nossas lições. No próximo domingo, já entraremos no mês de setembro e estamos em contagem regressiva. A nossa próxima revista terá como temática o fundamento da unidade cristã. Estudaremos que não existe unidade fora da real presença de Deus. E no próximo domingo, dia 4 de setembro, estaremos estudando a nossa lição número 10 e estaremos tratando sobre estilos e gêneros musicais. Esta é a nossa revista Ebenezer Dominical. A igreja e a musicalidade é o assunto que tem sido tratado em todas estas lições. Compareça em uma de nossas igrejas. Nosso mais novo templo recém-inaugurado situa-se à rua Manuel Martins, número 35, no bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. Um lindo templo. Esperamos por vocês e certamente Deus tem bênçãos preparadas para todos nós. E sejamos levitas. Além de justos, verdadeiros adoradores. E Deus procura pelos levitas, aqueles que adoram o seu nome em verdade e em espírito. Até lá!
e que Deus a todos continue derramando a mais abundante bênção.